Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Rig Tips. Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma notícia que pode dar uma abalada no segmento do off-road aí com relação ao lançamento de uma marca no Brasil. Essa marca é a Great Wall Motors e ela está lançando no Brasil a sua submarca chamada Tanque. Já é fato que eles adquiriram uma fábrica no interior de São Paulo e que começaram o seu projeto para que ainda nesse ano comecem a vender seus veículos. Essa fábrica vai atender toda a América do Sul e eles esperam estar com a sua linha completa até 2023. Ou seja, é uma marca de renome lá fora que está vindo para o Brasil e que para gente que gosta do off-road vai atender assim, de maneira maestral pelos números que eu tive acesso. O carro-chefe deles aqui vai ser o Tanque 300, que é um veículo que se assemelha um pouco ao Bronco, ao Defender com relação a design, mas que tem um diferencial muito grande, que é o nível de acabamento, o nível de materiais que ele utiliza para ser um Jeep resistente, sua aptidão ao off-road, e a proposta da marca é trabalhar com um preço mais reduzido. Só para vocês terem uma ideia, lá fora, já com valores convertidos em real, eles vendem esse Jeep a mais ou menos R$169 mil. A expectativa é que eles atinjam um valor um pouco acima de R$200 mil aqui no Brasil. O que, se você comparar aos concorrentes, que inclusive eu vou trazer um paralelo aqui nesse bate-papo com vocês, é um preço um tanto quanto atrativo. Antes de falar especificamente do Tanque 300, eu quero trazer para vocês aqui mais ou menos o que a gente tem disponível 0 km no Brasil para concorrer com ele. Então, começando, a gente tem a Suzuki com o Jimny Sierra. É um Jeep pequenininho, né? Porém muito valente, tem suas características positivas. Eu acho um carro bacana. Só que ele parte de R$133 mil, né? Mais ou menos, depende do estado que você está morando, e pode passar dos R$160 mil. Mesmo a versão mais completa dele não tem nem metade dos acessórios e das opções, né, que o Tanque 300 traz aí para os consumidores. O segundo que eu trago aqui para vocês é o Jeep Wrangler, que ele começa a partir dos R$360 mil e as versões mais completas dele chegam perto de R$500 mil. De fato é uma marca consagrada, tem sim suas características off-road num nível muito acima de várias marcas, mas o custo dele é absurdo para o Brasil, né? Levando em consideração que as pessoas que gostam de off-road nem sempre pertencem à classe A. A terceira opção é o Ford Bronco. Eu acho um carro muito bacana, com certeza eu teria um, mas eu acho que ele parte de um valor um pouco alto, né, a partir de R$260 mil, até mais do que isso, dependendo do estado que você mora. Tem diversos modos de condução, tem, digamos, é um carro valente aí para o off-road, mas eu acho que é um valor um pouco alto, levando em consideração a realidade do Brasil. E aí, por último, eu trago para vocês uma marca que tem na sua veia, né, o off-road, o Overlander, né, os seus usuários adoram praticar atividades outdoor, que é a Land Rover, né, e a gente tem o recém-lançado Defender no Brasil, que passa, né, dos R$500 mil, aí, R$521 mil, da sua versão mais básica. O Defender, na minha opinião, é um dos mais completos dessa lista, assim, com uma larga distância dos seus concorrentes, mas também o preço, né, faz jus a essa diferença toda. Então, se você analisar, né, poxa, será que eu teria condições, né, ou a maioria das pessoas teria condições de colocar um carro de R$500 mil para fazer uma trilha, mesmo que leve, ou uma viagem que você tenha que atravessar rios? Será que faz sentido você ter um carro de R$500 mil e usar ele em situações mais extremas? Tudo bem, para algumas pessoas isso pode não fazer qualquer diferença, até porque tem muito dinheiro. Mas se você levar em consideração a grande parte das pessoas que praticam, né, o Overland, gostam de fazer os seus passeios off-road, está um pouco distante dessa realidade. E aí eu trago para vocês essa boa novidade que é o Tanque 300. É um carro cuja a gente tem expectativa que trabalhe, lógico, acima do Jimny, né, mas bem abaixo dos outros três. A gente pode até excluir, né, mais ou menos dessa comparação de preços, o Suzuki Jimny,
de todas as opções que eu trouxe para vocês aqui, ele é o único que não é turbo, ele é muito pequeno, então vamos colocar ele numa classe diferente aqui para não gerar um desequilíbrio tão grande. Então, a partir dos 200 mil reais ali, que é a expectativa que a gente tem, o Tank 300 já traz um pacote extremamente completo que eu vou falar aqui para vocês no vídeo. Vou começar primeiro falando da motorização. Com relação à motorização, ele traz um motor turbo de 2 litros com 227 cavalos e quase 40 kg de torque. Isso é uma pancada, né? Principalmente se você analisa outros carros com motor turbo no mercado, ele se assemelha muito bem a carros que têm um apelo esportivo e tem um motor de 2 litros. O câmbio dele é de 8 marchas, ele possui 9 modos de condução, né, sendo a maioria voltada para o off-road. Ele possui um tanque de 80 litros e promete fazer mais ou menos 9,3 litros por quilômetro. Isso é uma autonomia bem bacana, levando em consideração o tamanho do motor e a potência que ele entregue. Com relação à sua capacidade off-road, ele tem ângulos de entrada que começam pela frente, né, em 33 graus, atrás de 34. Ele possui bloqueio diferencial em 3 modos, né? Dianteiro, traseiro e o central. Ele sai de fábrica com pneus de uso misto, pelo menos é o que eu vi nos vídeos lá de fora, não sei como eles vão trazer isso para o Brasil. Uma outra coisa que é muito bacana, que eu tive a oportunidade de pesquisar, é que já existe uma série de acessórios aftermarket para equipá-lo. Então você consegue achar no YouTube vídeos mostrando a preparação desse Jeep e é muito bacana. Tem diversas peças que são plug and play que transformam o Jeep, na verdade, no tanque de guerra. É muito legal. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre as dimensões do carro, que são bem generosas, principalmente se a gente comparar com os seus concorrentes. Bom, o comprimento dele é de 4,76, a largura de 1,93 e a altura de 1,90. O entre-eixos dele é bem bacana, de 2,75 m. E ele transporta tranquilamente 5 ocupantes, todos com cintos de 3 pontos, e ainda o carro conta com 6 airbags. Falando um pouquinho sobre as características do off-road, ele possui a suspensão independente nas 4 rodas. Isso, traduzindo para o nosso dia a dia, né? Ele é uma suspensão que traz muito mais conforto para o carro e também ela não deixa que você sinta as imperfeições do solo enquanto o carro está passando. Diferente, por exemplo, de carros que têm um eixo rígido e que transportam para a cabine do carro toda a sensação das imperfeições que o asfalto ou o terreno que você está andando tem. Mais um ponto que me chamou a atenção: se vocês repararem nas imagens, vocês vão perceber que os paralamas são bem proeminentes. E o que isso traz de vantagem quando você tem um Jeep, né, um carro voltado para você fazer atividades outdoor? Quando você está fazendo trilha, invariavelmente seu carro pode derrapar. E aí ele pode bater, né, seja num morro ou numa árvore. Então, quando o seu carro tem um paralama proeminente, a primeira coisa que vai ser danificada é o paralama, né? Então, isso protege a cabine do carro e protege os demais acessórios, né, que o veículo pode ter. Então, primeiro vai se estragar o paralama para depois atingir as demais partes do veículo. Isso é muito legal. Ele já vem preparado para que você coloque o engate de reboque. Além disso, ele vem com rack de teto e rodas de 17 polegadas. E o que eu percebi também? A caixa de roda dele tem um tamanho generoso. Então é possível você colocar pneu com altura um pouco maior para deixar ele mais robusto. Além disso, como eu disse anteriormente, existem vários acessórios que você consegue comprar, que são plug and play, para aumentar a altura dele em relação ao solo. Então vai ficar com um aspecto bem legal e voltado ainda mais para o off-road. Falando um pouquinho sobre as conveniências do carro, né, do lado de dentro, ele possui bancos aquecidos e ventilados. O interior dele é extremamente luxuoso e remete bastante àquela Mercedes G63, que é hiper luxuosa. Ele possui uma central multimídia de mais de 12 polegadas, possui carregamento por indução, ar-condicionado dual zone, pedal shifts. O ar-condicionado tem saída para os bancos de trás, conta com um console central, conta com apoio de braço central traseiro. Ele possui alguns mimos
como por exemplo a iluminação interna, que você tem a opção de mudar em 64 cores, é muito, né? O carro vira uma discoteca se você deixar. Ele sai de fábrica com bancos de couro, teto solar elétrico, possui assistentes de condução dos mais variáveis tipos, como assistente de faixa, assistente de colisão lateral, assistente para ver se tem alguém passando atrás do seu carro e você não, durante a ré, não cause um acidente. Ele é um carro que você consegue inclusive conectar o seu celular e balizá-lo através do seu celular. Então assim, é um nível de tecnologia que vou colocar para vocês aqui, a gente encontra somente no Defender, que custa mais de R$500 mil. Ou seja, todo o pacote que ele traz é um pacote que traz uma relação de custo-benefício extremamente atrativa. Mas aí você deve estar se perguntando, poxa, Guilherme, mas existem outros carros, como a SW4, a Trailblazer, mas mesmo assim, esses carros, apesar de serem mais baratos que o Wrangler ou o Defender, passam ali dos seus 300, 400 mil. Então, e tem propostas um tanto quanto diferentes, né? Principalmente se você leva em consideração a questão do off-road. São ótimos carros, né? São carros que têm seu valor, sim. Com a vinda da marca para o Brasil, eu espero que as outras marcas se coçem e comecem a olhar mais para esse público que vem crescendo cada vez mais e que tem seu valor. Como todos vocês sabem, hoje eu tenho um Troller. E hoje eu estudo a hipótese de trocar o carro ou inclusive ter outro carro com aptidões off-road que me traga um pouco mais de conforto. Eu adoro o carro, não tenho o que falar mal dele, até porque eu transformei o Troller inteiro, mas ele ainda assim tem suas limitações, principalmente com relação ao número de pessoas que eu consigo transportá-lo durante uma viagem. Até porque parte da bagagem eu carrego dentro do carro. E aí com o tanque 300 eu tenho a opção de ter uma barraca de teto. Como o teto dele é maior do que o Troller, eu consigo colocar um bagageiro em cima e ainda tenho o porta-mala dele, que tem mais de 300 litros. Então é um pacote de possibilidades que me chama muito a atenção. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse formato, onde eu trago algumas novidades para o canal. Eu vou pedir para que vocês não se esqueçam de se inscrever, dar o like e aquele tapa maroto na sineta. Isso ajuda o canal a chegar cada vez mais longe e a gente conseguir trazer conteúdo de qualidade para vocês. Um abração e até a próxima!